Boa noite a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja e que cada um receba conforme as necessidades, os anseios da alma, os problemas do corpo. Somos tão carentes e tão necessitados. Um dos maiores objetivos nossos de adentrarmos aqui à casa espírita realmente é buscarmos o conhecimento da alma, o conhecimento de si mesmo, para que através do estudo, da instrução, possamos, cada um de nós, fazermos a reforma que tanto a doutrina nos pede, nos orienta, que é a reforma íntima. No entanto, para isso, há necessidade de nós realmente nos atermos aos estudos. E o grande objetivo nosso, espíritos encarnados, mergulhados numa carne, sendo espíritos eternos, com experiências num corpo humano, há necessidade de nós dizermos, mas o que devo fazer? Muitas das vezes nós exigimos do mundo, mas há necessidade de exigirmos de nós mesmos. E para que a gente possa chegar um tanto quanto mais próximos a Deus, há necessidade imperiosa de sermos do bem, de sermos a figura do amor onde quer que a gente possa estar. Sabemos das nossas dificuldades, dos nossos anseios, das nossas imperfeições, mas, no entanto, Deus sabe perfeitamente tudo aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos. Bem poucos de nós, às vezes, temos empenhado um pequeno esforço para a nossa reforma íntima, para a nossa mudança de comportamento. E a doutrina espírita nos remete para que a gente possa realmente ser do bem. O homem do bem, o homem de bem, para que a gente mude, para que a gente realmente seja plugado às coisas do Espírito. Aí nós nos perguntamos e interiorizamos, você e nós nos consideramos uma pessoa do bem. Então há a necessidade realmente de nós nos perguntarmos, eu estou ligado e preocupado em fazer algo de melhor para mim mesmo e para aquele que caminha conosco. Onde quer que eu esteja, eu estou sendo luz no caminho de alguém. Aí nós nos consideramos uma pessoa do bem. Esse é o grande desafio. Não é fácil. Participarmos da equipe do Cristo exige de nós outros um esforço hercúleo, para que a gente possa realmente alijar do nosso coração as mazelas, as imperfeições, os excessos que nós trazemos de vidas passadas. E muitas das vezes, quando mergulhado aqui no corpo, elas se acentuam. Aí o esforço precisa ser maior. Esse é o grande desafio. O desafio de sermos pessoas boas, ligadas, né, à equipe espiritual, a equipe do bem. Todos nós sabemos, vocês aqui com o estudo desta casa, que todos fomos criados simples e ignorantes. Ninguém tem privilégio na justiça divina. Ninguém foi criado já perfeito, com algumas qualidades, com algumas virtudes em seu coração. Há o trabalho a ser feito, a ser plantado a cada dia, a ser mudado a cada hora, a cada momento, e todos nós, através das leis divinas do Pai de bondade infinita, fomos criados simples e ignorantes. E nós temos uma lei, que é a lei do progresso, que ela é inevitável para todos nós. Fomos criados para sermos do bem, para sermos espíritos um tanto quanto melhores. Mas para isso há um caminho a ser seguido. A nossa meta é atingirmos aí espíritos bons e, no entanto, caminharmos aí para sermos espíritos puros. Mas até galgarmos esse desidrato, esse caminhar, há a necessidade do caminhada. E há a necessidade que nós possamos ter aí, através do amor ou através da dor, para que a gente realmente plugue do nosso ser a necessidade imperiosa de mudarmos a nós mesmos.
Na pergunta 918 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: por que sinais se pode conhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Então, quais são os sinais que nós reconhecemos aquele que quer realmente ser do bem, do amor? Aí os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida, todos, corpórea, constituem a prática da lei de Deus. E quando compreender por antecipação a vida espiritual. Então nós nos perguntamos: o que eu tenho feito na minha vida está condizente com as leis naturais? Está condizente com as leis do Pai de bondade infinita? E eu tenho todo o conhecimento possível de que a vida é eterna. Então há necessidade imperiosa de nós fazermos o bem, onde quer que a gente possa estar, com quem nós estamos encaminhando no nosso dia a dia. Fácil não é, porque todos aqueles que circundam o meu espaço, muitas das vezes são os nossos algozes do passado. Os inimigos que vêm na figura do filho, da esposa, do marido, do primo, do sobrinho, do vizinho, do amigo do trabalho, e nós realmente nos escondemos em um novo corpo, tentando de alguma forma alijarmos do nosso coração o ódio do passado, substituindo pelo amor, pela compreensão, pela ternura, pela fraternidade, que tanto nós falamos dentro da casa espírita. E existem algumas características do homem de bem. E essas características há necessidade imperiosa de fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Quando nós conhecemos o Evangelho do Cristo, há necessidade de não deixar esse Evangelho apenas sobre a mesa, mas há necessidade, através do esforço, tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia. E tem aqui algumas características que nós realmente colocamos, que diz o seguinte: o autoconhecimento, conhecer a si mesmo. E todos nós, quando mergulhamos no nosso eu, sabemos perfeitamente aquilo que nós precisamos mudar. Eu confesso a vocês que eu fui fazer uma listinha para que eu pudesse mudar o meu comportamento. Eu fiquei abismado, falei: meu Deus, quantas coisas eu preciso mudar. Eu preciso alterar o meu ato de pensar, o meu ato de ser e o meu ato de praticar no meu dia a dia. Então é conhecer a si mesmo. E, acima de tudo, termos fé e a confiança na bondade de Deus. Poucos de nós, mediante alguns problemas que nos assola no dia a dia, temos essa confiança. Às vezes a nossa fé é diminuta, é pequena, mas há necessidade imperiosa de começarmos a dizer: mas há necessidade de estar com Deus. O homem de bem, ele tem essa confiança, essa fé em Deus. E ele continua: há necessidade de termos esperança, resignação. Estou sendo resignado mediante os problemas do meu dia a dia? Estou tendo confiança, calma e serenidade para passar por esse problema um tanto quanto difícil, por essa doença, por essa dificuldade no relacionamento, por aquela decepção, por aquela frustração, por aquela perda? Será que eu estou enfrentando com confiança, com fé e com resignação? Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm tirado de letra. Ninguém reclamou hoje em dia. Olha, está muito calor, ninguém reclamou, não é mesmo? Olha, está muito frio, eu tenho certeza que ninguém reclamou. Aceita. É o mundo que nós vivemos e é o mundo que nós merecemos. E ele continua, algumas características do homem de bem: sermos beneficentes, um para com o outro. Estou sendo bom para com o meu próximo, principalmente dentro dos nossos lares, onde quer que eu esteja, eu estou deixando ali realmente um ato de amor, um carinho. Estou saindo e deixando alguém um tanto quanto mais feliz. Aí ele continua:
tenho tido solidariedade. Então são características do homem de bem. Estou sendo fraterno. É simples, não é? O que exige de nós é a humildade, a simplicidade do coração. Estou tendo alteridade, respeitando o próximo, colocando no teu lugar, para que ele também possa compreender as minhas necessidades, meus anseios. E ele continua. Existe um lema na doutrina espírita que diz o seguinte: fora da caridade não há. E esse é o lema. Trabalhando com um grande amigo, que eu jamais esqueço, Euridice Marini, ele dizia o seguinte, ó: somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como porta de vida e redenção. Não tem outro caminhar. E às vezes nós nos ficávamos perguntando, puxa, mas por que ele quer dizer isso? Porque nós não temos outro caminho. Outro caminho é o caminho da dor, da desilusão, da frustração, né, da perda, do desespero, do desequilíbrio. E quando nós caminhamos pelo mundo, quando nós encontramos algum lar que não tem a religiosidade, nós percebemos que este lar há o desequilíbrio. Há a incompreensão, a intolerância, a impaciência. E neste lar, a guerra. E quando nós colocamos Deus dentro dos nossos lares, o amor na sua plenitude, e um pouco de esforço, nós começamos a compreender um ao outro. Porque nós sabemos que todos nós temos algumas arestas a ser aparadas, né? Temos algumas coisas a ser modificadas. E nós começamos a compreender, a entender, a encher a boca d'água, às vezes a fazer de cego, surdo e mudo em determinado momento da nossa vida. Então isso se faz necessário através da lei da caridade e do amor. Um dos grandes momentos da nossa vida é o ato do perdão. Tenho perdoado? O momento é de perdoar. Nós pedimos tanto perdão a Deus pelas nossas faltas, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, mas eu tenho perdoado aqueles que muitas das vezes, sem querer, nos ofendem. Confesso a vocês que eu fiz um pequeno comentário numa casa espírita e nós batemos muito na tecla sobre o perdão. E terminado o comentário, uma senhora de aproximadamente uns 70 anos pediu para conversar comigo, perfeitamente. E ela começou a chorar copiosamente. Mas por que a senhora está chorando? Porque você falou tanto em perdão e eu carrego comigo uma mágoa há 30 anos. E isso realmente me corrói, é um peso. O que eu devo fazer? Falei, meu Deus. E nós temos uma dificuldade realmente. Somos tão melindrosos, guardamos tanta picuinha no dia a dia, que nós muitas das vezes não perdoamos. E ficamos alojando em nosso coração lixo, esperando que o outro morra, guardando ódio, raiva, ressentimento, mágoa. Eu disse a ela, busque o recurso da prece, busque o recurso da oração, fale com o teu inimigo, peça ao teu anjo da guarda uma oportunidade para que vocês possam reconciliar. De alguma forma, a bondade de Deus, ela se faz presente quando nós estamos com Ele. Muitas das vezes nós queremos que Deus esteja conosco, mas nós não estamos com Ele. Mas você acha que pode melhorar? Acho não, vai melhorar. Porque eu tenho feito isso em minha vida. E todos nós que caminhamos neste mundo, de alguma forma ou de outra forma, nós fazemos alguns inimigos, às vezes sem querer, pela inveja. Né? Nós invejamos e ficamos de mal com o outro, porque o outro está bem sucedido, o outro é mais bonito, o outro é mais sarado, enfim, mas ele tem, eu não tenho, e a gente fica com raiva. Para a gente entender as nossas imperfeições, as nossas desqualificações de espíritos bondosos. Então, busca o recurso da oração. Certa feita, na nossa família, chegando aqui no final do ano, nós sempre fazemos aí aquela confraternização de família. E, no entanto, nós abrimos uma roda e cada um agradece pelo ano que está findando, pelo ano que chega. E eu, com um sobrinho nosso, que trabalhava conosco, ele disse, eu gostaria de pedir algo, de falar alguma coisa. E eu falei, meu Deus, o que o Roberto vai dizer? E era um moleque, um tanto quanto danado,
um moleque bonito, 1,90 m, namorador, igual o tio mesmo, bonitão, alto, né? E ele pediu a palavra e falou, meu Deus, mas o que esse Roberto vai falar? E, no entanto, quando ele pediu a palavra, ele disse o seguinte, olha, eu queria pedir perdão para o meu irmão, porque nós estamos de mal há 3 meses, e isso não está legal, tio. Então, eu estou pedindo perdão para ele, e eu realmente confesso a vocês que eu chorei copiosamente. Porque que legal, um moleque de 24 anos pedindo perdão para o irmão, próximos a todos, naquela humildade, naquela simplicidade. E falei, puxa vida, que legal, foi muito bom. No entanto, o tempo segue, e ele pegou uma moto de um outro sobrinho, veio abater essa moto e partiu para o mundo espiritual. Aí nós nos perguntamos, e se ele tivesse ficado de mal com o irmão, como é que nós estaríamos? Então é o momento de cada um de nós aqui, eu sei que é muito difícil por conta do nosso orgulho, dos nossos excessos de egoísmo, pedir perdão. Não é fácil. Mas, no entanto, a humildade precisa fazer parte do homem de bem. E pedir perdão, olha, não importa se ele está com a razão ou não, se eu estou com a razão ou não, mas me perdoa. Olha, eu estava equivocado, foi um momento de piti, que todos nós temos emoções, não é mesmo? Olha, esse dia para trás a minha esposa disse, olha, tem como você olhar o bife que está aqui, né? Está fritando? Não tem problema. Eu vou tomar banho e você fica tranquila. E eu recorri ao WhatsApp. Imagina o que virou essa cozinha. Pegou fogo, né? E eu pedi perdão, olha, queimou, ficou uma sola de sapato, né? Esse bife, né? Mas, no entanto, há a necessidade do perdão nas pequenas coisas. Porque nós também equivocamos, nós também erramos. Certa feita, André Luiz, no nosso lar, ele escutou uma voz muito familiar. E ele quis sair pela tangente, dizendo, olha, não posso encontrar com essa pessoa. Pensou consigo mesmo. Eu tenho alguns problemas aqui na Terra, tive alguns problemas na Terra. E ele começou a sair. Aí o mentor espiritual, escuta, onde você vai? Não, o momento é agora. De você reconciliar, porque nós não sabemos quando vocês vão reencontrar de novo no mesmo caminho. E coloque uma coisa na mente de cada um, de nós, porque eu também estou inserido nesse contexto. Qualquer entrave que nós temos conosco mesmo, e principalmente com o semelhante, é um grande obstáculo para chegarmos próximos a Deus. Então, a necessidade imperiosa da gente alijar do nosso coração os excessos do orgulho, da vaidade, da prepotência, sabermos, né, puxa vida, eu sou melhor, nada, todos nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Então a necessidade imperiosa de nós nos perdoarmos, perdoa, segue o teu caminho, mas ele não perdoou, o problema é dele, o problema não é ter inimigo, o problema é ser inimigo de alguém. Então, isso faz parte, né, do nosso dia a dia, a palavrinha perdão, principalmente do espírita cristão. E ele continua com algumas características do homem de bem, sermos indulgentes, sermos compreensivos, sermos perseverantes, sermos bondosos, humildes, o que falta para todos nós, sermos dedicados a alguma causa, a nós mesmos no processo da elaboração desse projeto que somos nós, que estamos em desenvolvimento, sermos dedicados, dizendo o seguinte, eu vou mudar. Amanhã, hoje, neste momento, o meu objetivo é ser melhor do que ontem. E nós estamos plugados e movimentados na lei do amor. Sem a gente perceber, nós nos imantamos pela afinidade, ou não. E nós somos imantados uns com os outros. E nós nos movimentamos pela lei que nos rege este universo infinito, que chama-se a lei do amor, da plenitude de amar. No entanto, nós não temos outro caminho a não ser de compreender um ao outro, de nos amarmos mais. E o que fazer, então, para sermos uma pessoa do bem? Muitas vezes a gente fala, mas o que eu devo fazer? Às vezes a gente vive e nem sabe por que vive. Vai embora deste mundo, nem sabe que viveu e nem sabe que morreu. E a gente fala, puxa vida, mas nós que somos espíritas,
temos a necessidade, né, de fazermos um esforço hercúleo, dizendo o seguinte: mas o que então eu devo fazer para ser uma pessoa do bem? Aí tem algumas indagações que traz o seguinte: olha, que nem Santo Agostinho deitava e dizia o seguinte: olha, interrogue a sua consciência dos seus próprios atos. O que eu fiz no dia de hoje? É o conhecer a si mesmo. Então, essa é a necessidade, que quando nós começamos a nos conhecer, nós começamos a entender o que eu devo mudar. Aí, pergunte a si mesmo: violei as leis de Deus? Cometi o mal, alguma coisa que não está legal? Fiz todo o bem que podia? Então, esses são alguns questionamentos que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E há necessidade. Se nós começarmos a indagar, dizer o seguinte: o que eu estou fazendo? As coisas começam a tomar outro rumo. E ele continua: deixei escapar alguma oportunidade, voluntariamente, uma ocasião de ser útil. Então, se nós fizermos alguns questionamentos, nós começamos a entender a nossa realidade conosco mesmo e para com o próximo, né? Alguém tem que se queixar de mim? Fiz aos outros o que eles queriam que eu fizesse por eles? Realmente eu estou fazendo o melhor por eles? Então nós precisamos realmente plugarmos, porque o nosso melhor advogado é o bem. Deus não vai comentar conosco, dizer, questionar: ah, mas o que você fez? Nada. As leis naturais estão escritas na nossa consciência. Então, ninguém vai chegar: ah, você fez. Não. Nós mesmos, nós vamos nos culpar ou não, mediante ali os nossos anseios, as nossas dificuldades, aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia. Aí ele continua: perguntai ainda isto, né? Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Então, se eu desencarnar agora e chegar no mundo espiritual, eu vou ficar com vergonha daquilo que eu fiz ou não? Vou ter que esconder de alguém, igual o André Luiz fez? Ou eu deixei a oportunidade de reconciliar com alguém? Então, há necessidade imperiosa de nós nos perguntarmos a nós mesmos. Para a gente fazer parte da equipe do Cristo, Cristo não exigiu nada de nós, a não ser a humildade, a simplicidade e o amor. Não exigiu títulos, prédios, não exigiu nada neste mundo. Apenas ame. E Madre Teresa de Calcutá, ela nos diz o seguinte: se vocês querem um mundo melhor, voltem para os seus lares e amem os seus familiares. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade até mesmo de amar aqueles que estão junto conosco, que dirá aquele desconhecido. Certa feita eu estava na Vila São Sebastião e participávamos nós de uma equipe de trabalho, e uma senhora, nós fomos levar alguns víveres, alguma cesta, e uma senhora disse o seguinte: você faz parte da equipe da Dona Odila? Sim. Uma senhorinha que estava sempre predisposta a colaborar com o outro. Eu falei: faço, né? E ela começou a chorar. Uma lágrima desceu do seu rosto. Aí eu perguntei: mas por que a senhora chora? Porque no momento mais difícil da minha vida, essa senhora estendeu a mão. Eu estava prestes a fazer uma besteira. E neste momento ela me carregou em seus braços. Então aí a gente começa a entender a força do amor, a força do bem, na plenitude que nós temos realmente de estender a mão a alguém. Por outro lado, certa feita uma senhora nos disse: olha, não precisa vocês trazer alguma coisa aqui na minha casa todos os sábados, mas eu quero que vocês passem por aqui. Pelo menos abrace, beije, deixa eu falar alguma coisa dos meus problemas. Então, há necessidade imperiosa de nós estarmos juntos àqueles mais necessitados. Para chegarmos do lado de lá dizendo o seguinte: eu fiz alguma coisa. Eu deixei um rastro de luz,
de carinho, de bondade. Eu estendi o meu ouvido, estendi as minhas mãos àqueles que mais necessitavam. Para a gente não ter vergonha e chegarmos desprovidos do mundo espiritual sem nada. Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 1 minuto, daqui 10 segundos. Eu confesso a vocês que de manhã eu saí da minha casa, disse para o vizinho, bom dia. E ele respondeu bom dia, com muito amor, com muita alegria. E, no entanto, à noite eu estava em seu velório. Poderia ser eu. Então a gente percebe que nós não somos nada neste mundo. Se nós temos a oportunidade de fazer o bem, por que não fazer? Porque essa cultura ainda da maldade, da crueldade, da desforra, da vontade, é aquilo que nós trazemos no nosso coração de vidas passadas. Mas quando nós conhecemos a doutrina espírita e conhecemos o Evangelho, há necessidade de mudança. Há necessidade de mudarmos os nossos comportamentos. Aí ele continua. Deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Estou tendo fé em Deus? Estou confiando na sua justiça? Eu estou revoltando com algumas coisas que andam acontecendo, mas justamente comigo essa doença, justamente comigo o desemprego, justamente comigo o problema de relacionamento com o meu filho, mas comigo, mas exatamente. Aí vai testar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa grandeza realmente em relação aí à bondade de Deus. Aquilo que eu estou acreditando, que eu estou confiando na sua sabedoria. E ele continua, acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Muitas vezes nós nos preocupamos no ter e despreocupamos, às vezes, no ser. Mas participar deste mundo é muito complicado não fazer parte dele. Mas, no entanto, nós precisamos realmente começar a colocar em evidência na nossa vida o mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Que tão logo nós cumpramos aí os desígnios que está traçado para nós outros aqui na Terra, nós estamos indo embora. Então há necessidade de nós começarmos a dizer o seguinte, olha, puxa vida, o que eu tenho feito? Se eu não vou levar nada deste mundo, mas o que eu tenho feito de virtude no dia a dia, para colocar em prática no meu caminhar e chegar do lado de lá dizendo o seguinte, olha, estou tranquilo, a minha consciência está plena. Então nós precisamos realmente mudarmos. De repente, nós envelhecemos. Olha, eu não tinha cabelo branco, né, Raquel? Hoje eu estou de cabelo branco. Muitas das vezes eu fico até, puxa vida, as mulheres não ficam de cabelo branco, não é? Eu não sei qual que é a mágica que as mulheres fazem, que não tem cabelo branco, né? Eu preciso descobrir onde que é o cabeleireiro das mulheres, né, para ir lá, tá certo? Aí ele continua, aceite as vicissitudes da vida sem reclamar. Temos reclamado da vida? De jeito nenhum, né? Está tudo certo, o emprego, o governo, os impostos, não é mesmo? Está tudo tranquilo, não é mesmo? Aceitando como provas e expiações. Gente, saímos ontem do mundo primitivo. Hoje nós estamos aí vivendo num mundo de expiações e provações. Não dá para exigir muita coisa de nós, não. E nem tampouco exigir de Deus. Porque nós temos provas a suportar e expiar um passado delituoso. Então, chegar aqui neste mundo e viver de bril, né, dizendo o seguinte, vou me deleitar, vou viver bem e viver todos os dias felizes, mentira. Nós vamos ter que realmente, né, dar umas aparadinhas aí, algumas coisas que há necessidade imperiosa de mudar. Tá certo? E sem reclamar. Vivermos no mundo e vivermos com confiança, com coragem, com fé, sermos destemidos, que não é fácil, não, né? Mas há necessidade realmente de nós sofrermos resignados. Aí diz o seguinte, olha, no Evangelho, a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Quantas vezes
nós nos revoltamos contra Deus, contra nós mesmos, dizendo, puxa vida, né? Estou com raiva de mim mesmo, né? Eu não mereço isso, não é mesmo? Falta de confiança, falta de fé, de resignação, de coragem. E nós temos alguns anjos que caminham conosco. Deus sempre provê as nossas necessidades através de alguns amigos, de algumas pessoas que cruzam o nosso caminho, os nossos pais, os nossos avós, alguns amigos, alguns corações que vêm ao nosso encontro e marcam, deixam aí um rastro de luz e nos ajudam na caminhada. Então a gente não percebe o quanto Deus é bom para com todos nós, mediante aí auxílio que nós temos no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós é que nos equivocamos, nós é que saímos do trilho, do caminho de Deus e rebelamos. A culpa nada mais é do que nossa mesmo. Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Não sei que não é fácil você levar aí um tapa na cara e oferecer a outro. É complicado. Mas se nós pensarmos na figura do Cristo, ele sempre retribuía todo o mal que lhe advinha com o bem. Ele tirava sempre oportunidade nos momentos mais difíceis para falar do amor, da plenitude de amar, de compreender e de entender o outro. Pois que ele sabia exatamente das reais necessidades do homem da época. E quando nós conhecemos o Evangelho, nós começamos a entender esse grande desafio de compreender o outro. Muitas das vezes nós temos alguns corações que caminham conosco, e é justamente para que possamos, cada um de nós, exercitar a paciência, a tolerância, o amor, retribuir tudo aquilo que o filho ingrato, né, está fazendo com amor, com desvelo, renunciando a si mesmo em benefício do filho, amando algumas poucas pessoas, no entanto, para que a gente possa aprender e futuramente, quiçá, nós amarmos um tanto quanto mais a multidão. Então, às vezes nós não entendemos o recado do Cristo, que é realmente alijando, né, dos nossos corações todas essas mazelas, essas tendências perniciosas, nos provando, nos testando, para que a gente possa realmente aplicar no nosso dia a dia, né? Quando nós realmente conhecemos o Evangelho. Façamos o bem pelo bem e tomemos a defesa do fraco contra o forte. Se nós podemos, que a gente auxilie. Se eu sei mais, que eu possa ensinar o outro que sabe menos. Essa é a lei do mundo. A lei da fraternidade, a lei do amor, possamos um aprender com o outro. Quantos de nós aqui necessitamos do braço do outro? Todos nós que estamos neste mundo, vivendo no momento, alguém nos auxiliou, alguém nos pegou no colo, nos amamentou, nos deu carinho, amor, proteção, nos encorajou na vida. Olha o quanto nós precisamos ser gratos a alguns corações, aos nossos pais, aos nossos avós, alguns tios, algumas pessoas que cruzaram o nosso caminho e fizeram a diferença. Retribuir o mal com o bem. Eu sei que não é fácil. Amar o inimigo não é fácil. Muitas das vezes, quando nós cruzamos com alguém, que nós temos algum entrave, não é mesmo? Nós, às vezes, queremos voltar ou mudar da calçada, ou para o outro lado. Porque nós destemperamos, desequilibramos, o coração acelera, não é mesmo? Ah, mas se eu encontrei, puxa vida, né? Não é fácil, mas há necessidade imperiosa de buscarmos as preces, as orações, para vencer, tá certo? Aí ele diz o seguinte, olha, amar os inimigos não é ter uma afeição que não está na natureza, porque nós realmente, a nossa natureza ainda é da desforra, né? Às vezes da vingança, que é o pior sentimento que nós podemos alojar no nosso coração. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então nós precisamos realmente tirar todo esse ódio, essa mágoa do nosso coração. Aí entra o perdão.
Por isso que eu sempre digo que quando nós mergulhamos na carne, a essência nós de estarmos aqui é nos perdoarmos a nós mesmos e aqueles que caminham junto conosco. Aí ele continua, né? De que forma, então, podemos amar os inimigos? Aí ele diz, perdoando-lhes o mal que nos causaram. Perdoa. Segue o teu caminho. Ele continua, não guardando ódio, rancor ou o desejo de vingança. Gente, nós somos tão melindrosos, e até mesmo na casa espírita. A gente, qualquer coisinha, a gente guarda alguma mágoa, um ressentimento, que você vai, mas para que isso? Não tem essa necessidade, por conta do nosso orgulho, do nosso ego, né, que grita e fala mais alto. Então, tira isso do seu coração. Não é mesmo? A dona Odila sempre dizia, olha, e nos momentos mais difíceis de relacionamento, nos problemas, na dificuldade, a dona Odila é uma senhorinha que participava conosco, né, partiu para o mundo espiritual, mas hoje ela tem uma frase marcante também na sua vida, diz o seguinte, olha, se fosse Cristo em meu lugar, o que Cristo faria? Então que a gente possamos colocar Cristo no nosso dia a dia. Em toda situação, em qualquer circunstância, as coisas começam aí a tomar um novo prisma, né? Experimentando então o júbilo, em vez de pensar com o bem que lhe possa advir. Perdoa, esquece. Não espere aí recompensa. Algo, mas ele vai. Muitas das vezes nós perdoamos, mas a gente diz o seguinte, olha, você lá, eu aqui. Não houve perdão. E quantas vezes Deus nos perdoa pelas nossas atitudes? Não é mesmo? E nós temos uma dificuldade, às vezes, em perdoar pequenas coisas, né? Não lhes guardando ódio, ou rancor, ou desejo de vingança. Aí ele continua. Existem algumas atitudes no nosso dia a dia que a gente, muitas das vezes, nós esperamos fazer grandes compromissos, né? Porque eu vou fazer uma mansão para alojar aí os pequenos, os necessitados. Não precisa nada disso. Nas nossas atitudes, no pequenez, do nosso dia a dia, a gente pode fazer a diferença no coração de alguém. Então, André Luiz nos traz o seguinte, olha, de quando em quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Então, são pequenas coisas que nós vamos mudando o nosso dia a dia. Por isso que a nossa atitude, multiplicada pelo número de pessoas e somada, nós vamos mudando o mundo. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas o mundo muda você mudando o seu comportamento, o seu pensamento, a sua maneira de ser e de agir. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Nós não precisamos aí ficar aí se colocando em evidência, olha, eu estou fazendo isso. Nada. Faça o melhor de si. Empenhe no bem. Onde quer que a gente possa estar, que eu possa levar ali uma palavra de amor, de carinho, de afeto, de ternura, de esperança, comprometimento. Muitas das vezes a necessidade é de uma cesta básica. Às vezes a necessidade é de ajudar numa conta de água, de luz. Às vezes a necessidade é de ouvir. Nós falamos esses dias numa casa espírita novamente, e uma senhora disse, eu posso conversar com você? Claro, perfeitamente. Olha, ela ficou mais ou menos 1 hora falando dos seus problemas. 1 hora. Eu tomei seu tempo de jeito nenhum. Mas eu saí leve. Né? Eu sou outra, que bom. Eu pensei comigo mesmo, eu saí pesado. Né? Mas é brincadeira. Mas nós precisamos ter um tempo para o outro. Às vezes a gente não sabe a necessidade. Ela me disse, você não sabe o peso, o desabafo que eu tive aqui agora. E se eu saio? Não tenho tempo, outro momento a gente conversa. Nós somos assim. Às vezes nós não temos tempo para o outro. E temos todo o tempo para a mídia, para o celular, para o WhatsApp. Não é mesmo? Então nós precisamos começar a inverter os valores. Enxergar no outro como o nosso semelhante mesmo. O nosso irmão de caminhada. Aquele que está caminhando conosco, aprendendo também. Então nós precisamos realmente
nos doarmos para com o outro. E o mundo está carente disso. Né? Nós não estamos tendo para nada, nem para a nossa casa. Então nós precisamos começar aí a inverter. Pense nos outros antes de pensar em si mesmo, encontrando satisfação no serviço que presta. Seja bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça ou de crença. Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que não pensam como a ti. Compreenda, entenda o momento do outro, né? Se coloque no lugar do outro, mas com respeito, com carinho, tá certo? Para que ele também possa respeitá-lo, né? E ter carinho para com você. E mais uma vez, não esqueça de que todas as circunstâncias da vida tomar como guia o nosso leme, caridade. Nós não temos outra alternativa a não sermos de ajudarmos uns aos outros, colaborarmos com o outro, estendermos a mão, termos a plenitude do amor no nosso coração. Muitas das vezes nós vivemos neste mundo e nem sabe por que vive, mas nós estamos vivendo para sermos espíritos melhores. Um tanto quanto mais equilibrados, né? Focados no amor, no bem, na plenitude de amar. E eu já vou finalizar, só para que a gente possa, uma frase do Chico, que diz o seguinte, olha, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então nós precisamos estar no mundo e entender o outro. Compreenda, estenda a mão, tenha mais carinho, mais amor, mais zelo. Olhe no outro não apenas com uma roupagem física, mas com um ser eterno. Essa é a nossa condição de sermos espíritas e sermos do bem, sermos pessoas do amor, da plenitude de compreender. Muitas das vezes nós exigimos que o mundo, né, faça isso, mas faça o teu mundo melhor. Essa é a necessidade. E tem um poeminha que diz o seguinte, o amor indo embora deixou o nervo à flor da pele. E como toda flor, a flor da pele é delicada. É preciso andar devagar. Nosso amor é um menino dormindo, fogo e suave. Eu vou puxar para sempre um lençol de estrelas e ele vai te cobrir no frio. E quando você me vê cuidando de alguém, é para que esse alguém não te machuque. Vamos para o mundo, que o mundo é a nossa casa. Solta a tua gargalhada e vamos seguindo juntos, olhando lá em cima, para sempre, os sinais do Cruzeiro do Sul. Obrigado, gente.